Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Feliz Páscoa! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Ministério Ágape, para a nossa palavra dominical deste domingo, para lá de especial, domingo de Páscoa. Domingo cheio de delícia, domingo de mesa farta, mas vai muito além disso, a importância deste dia para mim e para a sua vida. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, se possível, em Marcos 16, aonde nós encontramos o seguinte: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e ela era muito grande. Amém? Até aqui. Você pode estar se perguntando, mas pastora, hoje nós celebramos a ressurreição e você fez a leitura do Evangelho de Marcos e não chegou até a parte onde nós encontramos o sepulcro vazio. Sim, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele quer nos mostrar nesta manhã o sentido da Páscoa, o sentido da ressurreição do Senhor Jesus para nossas vidas. Nós vemos aqui essas mulheres que andavam com o Senhor no dia a dia do seu ministério, que o amavam, que sofreram com a sua morte, com todo aquele sofrimento que nosso Mestre passou, indo oferecer a Jesus a última homenagem, que era um costume da época, ungir o corpo do falecido, né? Então elas se prepararam, compraram, não sabemos que provavelmente compraram as melhores especiarias, os melhores aromas para ungí-lo, mas que enquanto se encaminhavam para lá, nós vemos aqui na palavra uma preocupação em suas mentes. Nós temos aqui nas nossas mãos os aromas para ungir o seu corpo, para lhe oferecer o nosso amor em forma dessa última homenagem. Mas elas entre si se questionam, mas quem irá remover a pedra que está à frente do sepulcro? Sabendo que era uma pedra grande, pesada. Quem já assistiu o filme da Paixão de Cristo, já viu a representação de um sepulcro antigo, como era, e é verdade aquela representação que é feita nos filmes. Aquela pedra era enorme, nem mesmo as 3 juntas conseguiriam removê-la. E nós vemos aqui que elas estão ali preparadas para oferecer ao Senhor Jesus, ainda que nas suas mentes pela última vez, mas um gesto de adoração, um gesto de amor, um gesto de carinho. Elas se preparam para aquilo, se levantam cedo, mas no meio do caminho se lembram: há um grande problema a ser resolvido. Quem removerá esta pedra? Quem irá nos auxiliar a remover aquela pedra? Eu quero com isso, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor, nós sabemos que a palavra dominical, ela traz sobre nossas vidas aos domingos uma palavra de força, de ânimo, de encorajamento para que nós venhamos a enfrentar a nossa semana, mas ela vem para além de uma semana, para que em todo o tempo nós tenhamos esta palavra, esta passagem em nossa mente, não apenas o ato da ressurreição, mas o entendimento de que ainda quando elas imaginavam que já estava tudo perdido, afinal, elas viram Jesus morto, ser levado e colocado dentro daquele sepulcro. Em suas mentes já não havia algo que pudesse mudar aquela situação. Elas apenas queriam lhe oferecer a sua adoração em forma talvez de sua última homenagem. E tendo já tido como morto, como perdido, como fim.
ainda se encontravam à frente com mais uma questão, e não pequena, uma grande questão. Quem irá remover esta pedra? Mas quando elas chegam ali, elas olham e percebem que a pedra já foi removida. E aqui o Espírito Santo vem ministrar aos nossos corações o sentido da ressurreição de Cristo. É o vencer a morte, mas é o vencer a morte para que nós tenhamos vida em abundância, como nosso Senhor Jesus nos disse. Mas o vencer a morte para nos ofertar essa vida em abundância e nos dar a certeza que, independente do problema que possa aparecer à nossa frente, Ele já removeu esta pedra. Por mais que às vezes nós olhamos para uma situação e pensamos, meu Deus, não tem mais o que fazer, eu estou olhando com meus olhos da carne e contemplo que não há saída para essa situação, que é uma situação praticamente irreversível. Porque essas mulheres tinham esse entendimento. Como? Elas viram Jesus ser levado para dentro do sepulcro. Não tem reversão. E além de tudo, querendo ali ofertar a sua última homenagem, há uma pedra enorme no meio do caminho. E no meio do caminho é que elas se dão conta. Então você vê que elas se preparam, compram, investem, mas no meio do caminho se levanta uma grande pedra. Elas se lembram de um grande obstáculo que poderia impedi-las de oferecer ao Senhor esta homenagem. Mas quando elas ali contemplam que não existe mais essa pedra, não existe nem corpo, não existe mais nem a morte, porque o Senhor venceu, porque Ele triunfou sobre a morte, porque Ele garantiu o acesso. Não é o meu esforço, o seu esforço. Elas já imaginavam o que precisariam fazer para remover aquela pedra, quando o Senhor já lhe mostrou ali: vocês não precisam mais fazer, eu já fiz. Vocês não precisam mais fazer, porque eu já fiz. O maior esforço foi feito por Ele. Na cruz, ao vencer a morte, ao enfrentar o inferno, as trevas, para retornar com vida e assim garantir para mim e para você o acesso ao Pai e a vida em abundância que Ele nos ofereceu, que Ele nos garantiu, que Ele nos afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, independente do problema, que nós possamos nos lembrar, mas há tal dificuldade, há tal obstáculo, pastor, mas esse obstáculo é enorme, é grande. Eu olhando assim, eu tenho a impressão de que não tem retorno, não tem como ser removido. O Senhor já o fez. Mantenha esse entendimento, o Senhor já o fez. Não há pedra maior do que o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte para que eu e você possamos vencer com Ele, triunfar com Ele. A pedra, Ele remove, Ele removeu toda pedra, todo obstáculo, tudo aquilo que podia nos separar. O mundo tem aflições, como Ele mesmo nos advertiu, mas tem de bom ânimo, Ele venceu. Mais do que as aflições do mundo, Ele venceu a morte para nos garantir acesso a Ele, para nos garantir que nós podemos com Ele vencer qualquer dificuldade, independente do tamanho. Não transforme ela maior do que ela é. No caminho elas imaginavam: essa pedra enorme irá nos impedir. E quando chegaram, contemplaram: não há pedra grande demais para aquele que venceu a morte. Não há dificuldade maior que você possa passar na vida do que aquela que o Senhor enfrentou ao vencer a morte. Nada pode ser maior do que o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Fique com esta palavra no teu coração neste domingo abençoado de Páscoa. Que haja bênção no seu lar, que haja paz no seu lar, que a presença de Deus e do seu Espírito Santo esteja constantemente sobre você, sua casa, toda a sua família. Desejo que sim, você tenha uma mesa farta, mas que não seja apenas uma mesa farta,
a ser comemorado nesta data, mas sim que, independente de se a Nesa está farta ou não tão farta quanto gostaríamos, temos a certeza de que com Ele todos os problemas poderão ser removidos, toda pedra será removida, porque o nosso Senhor tem poder e autoridade e já venceu. O maior dos sacrifícios, o maior dos obstáculos já foi vencido, já foi removido por mim e por você. Tenha uma excelente Páscoa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Curve a sua cabeça, vamos receber poder do alto, unção, bênção, proteção, tudo aquilo que nós buscamos, que somente de cima podemos receber. Amém? Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje, cada dia, sempre, para sempre, até o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Deus te abençoe grandemente, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.